boa tarde, bom dia, né, para quem assistir de dia depois. É, o assunto do momento são incômodos no geral, né? Então, o que está acontecendo? Por que tem tanta gente se separando? Por que tem tanta gente irritada, incômoda? Tantas coisas acontecendo e esses desentendimentos, né? E por mais que a gente passe uma relação dos trânsitos astrológicos, é importante esclarecer alguns pontos para que fique mais fácil esse entendimento, né? O Maurício entrou agora. Oi, Maurício. Quanto tempo que a gente nos fala, hein? E essa questão dos trânsitos, né? Eu até tenho passado bastante no canal do Telegram. Até perguntaram sobre isso hoje, Maurício. Você não tem ideia. É, eu passo os trânsitos astrológicos no canal do Telegram, então tenho bastante informações lá, quase sempre que eu posso. Só não falei sobre Marte em Touro, né? Então já aconteceu várias coisas desde que Marte entrou em Touro e é fantástico, assim, né? Como é fantástico a gente observar a pontualidade disso ou o quanto que as coisas se manifestam de uma forma tão espontânea, tão rápido. Assim, a gente precisa entender que os astros, eles têm um ritmo próprio. Então, eles estão sempre dentro de um movimento, eles estão sempre em trânsito. Marte, por exemplo, né, que a gente está falando agora, todo ano ele vai passar por Touro, né? E ele fica ali uns 2 meses e meio em Touro. Então, assim, minha esposa é taurina, minha mãe é taurina, não sei o que lá, de Touro. Meu Deus, ela vai correr algum risco? Gente, todo ano isso acontece, ela tá viva ainda, fiquem tranquilos. E se a gente tá falando sobre um mapa natal, o mapa natal o que que é? É o mapa do momento do seu nascimento. Então ele vai ter um posicionamento exato de cada planeta. Então o Sol, ele não vai estar ocupando o signo inteiro de Touro, ele vai estar ocupando 1 grau e 1 minuto e 1 segundo exato desse signo. E você sabe qual grau que está o seu Sol em Touro? Você sabe qual grau está seu Mercúrio, Vênus, não sei o que lá em Touro? Você sabe? Então é muito importante que se você quer estar atualizado, quer estar conectado com o movimento astrológico, você conheça o seu próprio mapa, né? Então você olhe para ele e não fique assustado, porque o que acontece na maior parte das vezes, né? A pessoa monta o mapa em vários sites, né? O astro.com, que é o mais indicado, que eu sempre recomendo, ele é muito bom. Monta lá o mapa e aí, né? O que acontece? Meu Deus, quanto símbolo, socorro, vou só ir para a parte da descrição ali. E acha que o mapa é simplesmente se dar uma descrição de personalidade, né? Ou tem muita gente, inclusive, que me pede: você pode ler meu mapa? Não preciso participar da consulta, não. Você pode fazer por escrito? Porque tem aquela preconcepção de que o mapa é como se fosse uma coisa assim, simples, né? Você tende a ser mais ativo, tem azar nos relacionamentos, se cobra muito e é ansioso, né? Tem gente que acha que a astrologia é simples assim. Então, o que eu e vários outros astrólogos tentamos mostrar para vocês é que é algo... Meu Deus, a gata quase derrubou tudo aqui. É algo muito maior, muito mais abrangente. Elas estão super agitadas e aí meu marido teve a ideia de deixar elas, assim, fora do banheiro. Eu tranco elas no banheiro a noite inteira pra conseguir dormir. Ai, gente, que horrível. Mas elas ficam com tudo lá, tá, gente? Fica tranquilo. Fiquem tranquilos, não me denunciem. E aí, elas não dormem, né? Porque elas acham que tá de dia, a gente fica com luz acesa. Eu quero só ver, socorro. Esse é o horário que elas estão mais agitadas, esse horário e de manhã. Mas voltando aqui, né? Inclusive, o próprio Marte em Touro vai trazer algumas informações sobre os animais, né? Tem uma cachorra aqui no prédio, de verdade, prédio não, aqui na vizinhança, e tadinha, ela é conhecida por todo mundo, sabe? Porque todo mundo dá uma cuidada dela. E ela sofreu um acidente, tadinha, ela tá com a patinha quebrada. Então, inclusive, pode ser simbolicamente Marte, né? Acidentes e coisas assim, em relação à natureza, né? Teve também outra coisa de a questão do próprio poder sendo destituído, né? E a gente viu o ministro ali caindo.
Então tem alguns possíveis simbolismos desse Marte transitando em Touro. Mas se a gente quer saber mais da nossa própria vida, é importante saber exatamente o que isso significa, né? Marte agora ele está passando em cima do meu Mercúrio. Então o que eu posso aproveitar disso, né? Desse pouquíssimo tempo que inclusive já deve ter passado, que o meu Mercúrio é 0 grau de Touro, né? Por isso que eu falo desse jeito, meio prático, né? Meio literal. Já passou. Então é só uma coisa muito pouca. Eu poderia ter cuidado assim com garganta, com talvez alguma coisa assim, mente mais agitada ou relapsa ou excesso de energia mental, né? Poderia cuidar de várias formas, mas também a força da palavra, né? Porque Marte ele vai falar do quê? Marte tem relação com Ares, o deus da guerra, né? Então ele era um deus grego que vivia mais na Terra, tá? Porque é por isso que tem tanta guerra aqui na Terra, né? E ele convivia muito com o deus da forja, né? Que eu esqueci o nome agora. Que forjava as armas para que ele utilizasse. E Marte, né? Teve assim um encantamento pela senhorita esposa desse deus da forja, né? Acho que ele era um semideus da forja, se eu não me engano. Mas ele, enfim, era responsável por forjar as armas, espadas e tudo, né? E ele teve a honra maravilhosa que qualquer homem quer ter, né? De casar com a deusa do amor e da beleza, Vênus. Então, esse cara que era responsável pela forja tinha uma esposa belíssima, maravilhosa. Então, imagina o encanto que era Afrodite. E Ares, né, se encantou, obviamente, como todos os homens se encantavam pela deusa do amor e da beleza, e resolveu ter um caso com ela, né? Então, por isso que tem essa historinha de que Marte e Vênus, né, tem uma atração muito grande, mas nem sempre termina muito bem, né? Às vezes acabam em confusões. Então, quando Marte está no domicílio de Vênus, ele fica enfraquecido, tá? Não é algo adequado. Por que acontece? É algo fora das leis, fora do que era pré-acordado. Por isso que Marte em Touro a gente fala que é uma debilidade. O pessoal tava morrendo de medo de Marte em Áries, né? Meu Deus, Marte entrou em Áries, que coisa arada, maluca. Mas, gente, Marte ele tem domicílio em Áries, então ele vai ficar muito bem ali. É como se fosse um animal selvagem no habitat natural dele. Se você não vai lá ficar cutucando ele, não tem por que ter medo. Agora pega esse animal, prende numa jaula e te tranca junto com ele. Ninguém quer, né? Então é mais ou menos isso. É como se tivesse pegado um animal selvagem, trancado ele na jaula e colocado vocês tudo lá junto, entendeu? Então é bem mais desconfortável, né? Inclusive Touro é um signo de Vênus, né? Como a gente sabe, que é Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza. Então é natural que haja também algumas coisas assim desconfortáveis. Ali o Miguel lembrou Hefesto. Obrigada, Miguel, eu tinha esquecido. Hefesto é o deus da forja que eu tava falando, tá? Então, assim, quando a gente tem Marte no signo de Vênus, é óbvio que vai ter algumas coisas desconfortáveis nos assuntos de relacionamento, né? E hoje, assim, claro que sempre eu tô trabalhando de relacionamento, 115% dos meus atendimentos são sobre relacionamento, né? Hoje eu vi com urgência cartas para uma amiga, vi cartas para uma cliente, tive até que pedir pro meu marido me ajudar. Falei, amor, vamos fazer o seguinte, eu tirei as cartas e eu fui fazendo outras coisas e fui falando o que significava e ele foi escrevendo pra mim, sabe, pra conseguir atender, porque era coisas urgentes de relacionamento. Então, quase sempre isso acontece. Mas é claro que quando a gente tem um trânsito difícil, uma mudança, né, uma transição ali, as coisas vão ficar mexendo, né? O Márcio acabou de falar ali que tem Marte em Touro. Então você pode aproveitar para aprimorar essa questão do Marte em Touro. Porque o que acontece? Ele está potencialmente enfraquecido, tá? Ele está em queda, né? Em queda não, perdão. Ele está em exílio, exilado. Então é como se a sua ação, sua força de agir e também os outros assuntos que Marte talvez reja no seu mapa, porque aí vai depender do mapa completo, esteja um pouco mais
com uma dificuldade de ação. Você precisa se esforçar um pouco mais, né? São excelentes trabalhadores, né? Tem muita continuidade com aquilo que está sendo feito. Mas é difícil começar muitas vezes. É difícil exercer aquele comando, aquele controle muitas vezes. Então ele precisa ser lapidado. E nessa forma, né, da pessoa perceber, opa, tenho algum problema na minha capacidade de lutar por aquilo que eu quero. Então eu vou lapidar aquilo até que ele fique muito bom. E o que acontece com quem já tem isso nato? Já tem uma predisposição, uma facilidade. Às vezes não treina, não aprimora e fica estagnado. Então muitas pessoas que têm planetas debilitados no mapa compensam aquela debilidade, né, no caso do Marte em Touro, como a gente está falando, e vão se super especializar, vão fazer arte marcial, vão ser mestres de alguma arte marcial, vão fazer treinamento para liderança, né? Vão fazer essa questão do masculino e se esforçar um pouco mais. E o que a gente vê depois na prática, né? Os maiores lutadores, os melhores lutadores têm Marte debilitado, né? Porque o que acontece? Perceberam que tinha algo ali que não estava tão no controle e foram treinando e lapidando, que é o que acontece, por exemplo, com Leonino e Ariano, né? Gente com Sol em Leão, gente com Sol em Áries. Adora fazer atividade física, mas, dá uma preguiça, né? Pessoas que são muito marciais propriamente ditas, né? Que é no caso de fogo, Marte, coisas assim, vão acabar com aquilo nato já. Então, quando eu quiser eu volto, né? Eu sou Áries, tenho a motivação marcial. Pra mim, ser ativa é muito fácil e muito natural. Então, assim, o que acontece? Fui ficando sedentária, né? Fiquei assim, mais claro, limpo a casa, faço as coisas, mas a maior parte do meu trabalho é intelectual, né? E eu fazia tai chi, fazia dança, era 2 vezes por semana tai chi, 2 vezes por semana dança, andava de bicicleta, fazia trilha, caminhada na natureza todo fim de semana, andava de bike todo dia, andava na rua, aí casei, né? A gente tem aquela teoria de que casar engorda, né? Eu falo pro meu marido está me engordando. Mas na verdade é porque a gente acaba ficando mais confortável e comendo muito melhor, né? E ia falar, em uma semaninha eu já volto a pegar músculo e já volto a ficar tranquila, né? Semana que vem eu começo. E aí o que acontece? Tá lá os librianos e aquarianos super na academia, porque o que acontece? Eles demoram um pouco mais para ganhar a massa muscular, demoram um pouco mais, ou fleumáticos, melancólicos, né? A gente fala assim, porque depende muito do mapa no geral, não é sempre todo ariano que vai ter essa facilidade, essa predisposição. Não é todo libriano que vai ter tanta dificuldade assim, né? Mas tem muitos atletas que acabam tendo essas debilidades do mapa porque eles super praticam aquilo, né? Então, o outro perguntou ali de Marte em Capricórnio. O que acontece com Marte em Capricórnio? Marte em Capricórnio, ele está exaltado, ele já está muito fácil. Então, tem que pegar essa facilidade na liderança e continuar lapidando ela, aproveitar essa facilidade que você tem, né? Então, conhecer o próprio mapa é conhecer os seus potenciais de facilidade para continuar lapidando eles e usar eles, e reconhecer também as debilidades, as dificuldades. Muitas coisas elas acabam sendo intuitivas, né? A gente acaba percebendo muitas delas. Mas às vezes, como a gente não foi ensinado desde pequeno a ter essa autopercepção, acaba ficando um pouco difícil. Acaba ficando, né, escasso. Então até o curso recente que eu fiz, Alquimia do Corpo, é para ensinar as mulheres a terem mais autopercepção delas mesmas, né? A afinar essa intuição, afinar o contato com as fases da lua, né? Então, por exemplo, se você quer saber um pouco mais o que está acontecendo no céu, comece a observar a lua. Quem consegue me dizer aqui em qual fase da lua a gente está? Não vale espiar. Só de cabeça, só de olho, quem sabe me dizer em qual fase da lua que a gente está? Esse é um exercício que eu passo para os meus alunos no começo de todas as aulas. Eu pergunto Sol, Lua, Vênus, Mercúrio, Marte, para que eles já tenham essa noção como se fosse um relógio. Então eu sei instintivamente que agora deve ser umas 8 e pouquinho, 8h15, 8h20 no máximo, né? Deixa eu olhar aqui. 8h12. Porque a gente já tem esse relógio biológico internamente, né?
a gente já sabe instintivamente o horário também em comparação ao Sol. O que tal a gente começar a observar também esse ritmo dos planetas, esse ritmo dos trânsitos, né? Então, a fase da lua crescente, e vocês acertaram muito bem, ótimo. E a lua crescente, ela é boa para quais tipos de atividade? Como é que as pessoas tendem a ficar na lua crescente? Isso vocês sabem me dizer? Eu postei uma série de vídeos falando sobre todas as luas, então tem até como vocês já estarem sabendo por mim, mas eu aposto que esse é um conteúdo, gente, que o pessoal antigo também sabia na ponta da língua. Ah, lua crescente é boa para isso, lua nova é bom para aquilo, lua cheia é boa para aquilo, né? Porque tem o tempo certo das coisas. E a lua ela é o astro mais próximo que a gente tem da gente, né? Tanto que o ciclo das mulheres é totalmente alinhado com a lua. Não necessariamente igual um reloginho, né? Na lua nova a gente vai menstruar e na lua cheia a gente vai ovular. Às vezes está trocado. E essa diferença, o que será que ela significa? O que será que significa quando uma mulher está menstruando numa lua crescente? Ou quando ela está menstruando numa lua minguante? Como é que será que tá isso aí? Eu falei sobre isso no curso Alquimia do Corpo. Então, as mulheres que estão assistindo, corre lá comprar, porque é só até dia 15 que vai ter desconto. Ali o René falou, continuidade de projetos que já iniciaram. Exatamente, a lua crescente ela é boa pra gente crescer, elevar, né? Então, diferente de uma lua que estivesse começando a crescer, que seria bom para começar esses projetos, a lua crescente é o momento da gente pegar um ritmo para concluir as coisas, né? Eu, quando a lua estava começando a crescer, eu falei, vou voltar a fazer atividade física, né? Vou voltar a fazer atividade física, vou largar a mão de ser sedentária. E aí eu aproveito que eu moro, assim, né, numa montanha praticamente, então eu tenho descida e depois eu subo. Então eu desço aquecendo na corridinha, depois eu subo morrendo. E aí agora eu tô aumentando a minha dificuldade. Então eu aproveitei, alinhando com o meu ciclo, alinhando com o meu bem-estar, com o meu pico de energia, com a fase da lua. Eu fui alinhando e agora nessa lua crescente, inclusive é lindo de ver, né? Até postei umas fotinhos pra vocês nas historinhas aqui, que é o momento da gente ter essa continuidade, esse desenvolvimento de energia, aproveitar essa energia de vitalidade que a lua nos transmite, né? Então a lua ela vai falar de vitalidade, vai falar dos líquidos do corpo, vai falar das emoções. As pessoas começam a ficar um pouco mais à flor da pele, né? Então quando a gente pensa assim, a pessoa anda irritada, veja se não tem relação com a fase da lua. Muitas vezes quando a lua está de crescente para cheia, a tendência é maior circulação, maior tendência de maior movimentação, batimento cardíaco. Quem tem hipertensão tem que tomar cuidado, porque vai dar picos de pressão, né? Porque a lua, ela sobe a maré, ela sobe a seiva da planta, então ela vai subir as nossas emoções também, né? Então, esse é o primeiro estágio de observação astrológica, astronômica, astrológica, também em comparação com o nosso bem-estar. E aí, cada planetinha, ele vai corresponder a uma questão da nossa vida, né? Então, o próprio Marte, como eu estava falando, ele vai falar da nossa ação. Então, se a gente tem um Marte muito forte no mapa, quando Marte entra em Touro, às vezes não é a mesma coisa, né? Eu senti muito mais energia, muito mais força para fazer as coisas quando o Marte estava em Áries. Para mim era excelente. Agora, com Marte em Touro, a gente pode focar em outros assuntos. Às vezes meu avô fica rabugento e minha avó fala, é a lua crescente. Ele é muito de lua. Tem pessoas que são bem mais ligadas na lua do que outras. As mulheres, no geral, elas são, mesmo que de forma inconsciente, né? Mas os homens também podem expressar essa questão lunar também. É muito interessante a gente ter esse acompanhamento, ter esse conhecimento, né? Para que a gente consiga se entender melhor e observar melhor os movimentos da natureza e ter mais autonomia de ação. Senão a gente vai ficar sempre refém do movimento astrológico. Uma das coisas que eu falo muito para as minhas clientes, para as minhas alunas, e falei também no curso da Alquimia do Corpo, que o link está aqui nos stories, na bio, que é sobre o seguinte: não é porque você tem determinado problema que você tem que aceitar ser sempre assim.
Não, gente, pelo contrário, começou a observar que tem uma dificuldade, vamos trabalhar essa questão, né, para ter um desenvolvimento pessoal, para ter um desenvolvimento próprio. Isso é muito, muito importante, tá, gente? É muito importante. Até entrou o João Carlos agora, que também trabalha com desenvolvimento pessoal. Ele tem um projeto fantástico de aulas sobre o Enneagrama, né, que são tipos de personalidade. Quase sempre tem turmas abrindo para quem quiser estudar e aprender um pouquinho sobre o Enneagrama, né? E a gente fala que cada tipo ele já tem uma predisposição, uma facilidade. Quem não segue ele, gente, aproveita, porque é muito interessante o trabalho que ele faz. Ele posta várias coisas bem legais. E algumas pessoas vão ter mais facilidades com algumas coisas do que outras, né? Não que a gente não possa aprender a desenvolver, né? Eu sempre brinco, né? Eu tenho facilidade em estudar e em produzir coisas, né? Então eu fico o dia inteiro fazendo coisas. Porque o meu tipo, ele me dá essa facilidade de ser produtiva e de estudar e gostar dessas coisas. Em contrapartida, tem outras dificuldades. Mas assim, dependendo do que a gente precisa, a gente vai aprimorando, vai correndo atrás também, né? Então, assim, gente, observem também o próprio mapa, porque o próximo estágio de observação dos trânsitos astrológicos é você pegar essa movimentação do que está acontecendo no céu e aplicar no seu próprio mapa, né? E você só vai conseguir aplicar no seu próprio mapa se você souber os graus exatos. Os graus exatos, porque não adianta nada. A Marte está passando em Touro. Ai, meu Deus do céu, e agora? Desespero. Eu sou taurino, ou tem um em Touro, socorro. Qual o grau que tá ali? Eu sei que meu Mercúrio tá 0 graus de Touro, então o Marte já passou dali, entendeu? Agora, se eu tivesse algo a 2 graus, a 15 graus, a 20 graus, a 25 graus, que dia que o Marte vai estar fazendo aspecto? De que dia tá o dia que o Marte vai estar fazendo aspecto? Tem o Aquarius 2 Go, Aquarius 2 Go. Eu tô usando o Astrodox atualmente porque o Aquarius 2 Go, Aquarius 2 Go não tava funcionando no meu celular. Tem vários, se vocês pesquisarem na Play Store ali, relógio astrológico, o Astroclock, tem muitos, tá? Eu uso o Astrodox, porque eu achei mais simples, mas tem algumas coisas que são só pagas, né? Mas o básico, o tradicional, tá ali. É bem fácil de mexer. E ele não tem como salvar mapas, então você pode tirar um print da tela quando você quiser, né? E aí é o app do celular, mas aí se vocês quiserem na internet, tem o site próprio, Astrodreams, astro.com. Vocês podem pesquisar Astroclock para ver os trânsitos astrológicos, então fica mais fácil. Eu uso o SolarFire, mas o SolarFire, ele é um programa, um software de computador, né? Então ele é bem mais elaborado, mas tem outros que são gratuitos, como o Pegasus, se eu não me engano. Agora eu não vou lembrar dos outros, mas tem alguns softwares de computador que são gratuitos, tá? Eu vou fazer um post indicando alguns, que eu acho que vai ficar mais fácil para quem quiser ficar mais atento, né, aos trânsitos astrológicos. E aí vocês podem fazer essa comparação com o próprio mapa de vocês, né? Os graus, orbe, assim, claro que estiver aplicando ali, às vezes em 5 graus já vai começar a fazer um efeito absurdo. Quando tiver em conjunção exata, vai ser o ápice daquilo, e depois que passa, o assunto tende a passar, né? E aí uma outra fase, um outro estágio, que além de observar os próprios trânsitos em relação ao mapa, é observar os trânsitos em relação à progressão, à revolução solar, né? Quais são essas combinações, o que vai sendo feito, o que vai acontecendo, né? E aí tem algo mais forte ainda, que é você observar as conjunções astrológicas, né? Você vê o grau que ocorreu aquela conjunção, e toda vez que um astro passa ali naquele grau, ativa um pouco daquela conjunção que ocorreu. Então a gente teve eclipses, vai ter mais eclipses. Toda vez que um astro passa por aquele grau dos eclipses que ocorreram, tende a ativar um pouco a energia daqueles eclipses, né? Reativar, rememorar aquela situação. Então a gente vai vendo estágios de aplicação disso tudo. Por isso que eu sempre falo, é bom você ficar de olho nos trânsitos astrológicos? Mas quando a gente passa esse tipo de informação, nós astrólogos passamos esse tipo de informação, elas são análises um pouco mais
gerais, genéricas, né? E tem até a questão dos próprios horóscopos de jornais e revistas, muitos são muito bem feitos, só que eles só estão levando em consideração um posicionamento do seu signo solar. E eles não sabem o grau que está esse seu signo solar, não sabem a força que esse signo solar tem, não sabem o teu ascendente, não sabem a tua lua, não sabem teu Mercúrio, Vênus, não sabem de nada disso. Então, pode até ser um astrólogo feito com boa intenção, essa questão do horóscopo, né? Mas ele não conhece teu mapa todo. Um astrólogo que conhece teu mapa todo vai saber falar muito mais detalhes sobre o teu, entre aspas aqui, horóscopo, né? Ou sobre o teu trânsito astrológico em relação a revolução solar, progressões, etc, né? Eu até faço esse trabalho, mas ele é anual, então eu faço pro ano, né? Eu vou pegar o mapa da tua revolução solar a partir dali, da tua data de aniversário, que geralmente começa, gente, uns 6 meses depois, tá? Muita gente acha que vale a partir do dia do aniversário até o próximo dia do aniversário, né? Mas um mito que eu tento desfazer, e quem já faz revolução solar comigo sabe, é que a revolução solar, você começa a sentir o efeito dela, do que vai acontecer, 6 meses antes da configuração astrológica acontecer. Mesma coisa os eclipses, né? Nem ocorreu ainda o eclipse que vai ser em cima da Rússia. A gente já tá vendo essa situação toda, né, do conflito na Rússia e na Ucrânia desde o começo do ano. E olha lá, acho que foi antes até, foi um pouco antes ainda. Então, assim, daí eu levo em consideração não só a revolução solar, mas também a própria progressão. Vou ver a questão desses trânsitos importantes em relação ao mapa, em relação à progressão, em relação à revolução solar, os eclipses, se vai passar em algum ponto, se não vai, né? Em breve eu vou abrir de novo o curso sobre a astrologia dos eclipses, né? Para vocês estarem mais atentos aí. Ele tá fechado por enquanto para compra. E agora o que está aberto é a alquimia do corpo, para as mulheres aí se entenderem melhor, conseguirem prestar mais atenção nesses ciclos, né? Quais os significados dele, aflorar a intuição. Tem muita coisa sobre feminilidade, sobre corpo, sobre saúde, dicas de chás, dicas de plantas, dicas de coisas naturais e pontos de ativação ali para anestesia de dor, melhorar a questão da garganta. Tem muita coisa muito interessante. Meus gatos fazendo algazarra aqui. E muito, muito interessante. Podem fazer perguntas, gente. Eu tô aqui falando sobre os trânsitos astrológicos, quem entrou agora. Não sei se vocês estão se situando, né? Já tem um tempinho, inclusive, que eu tô falando sobre os trânsitos astrológicos. A gente também tá ali com o Mercúrio, já entrou em Câncer, né? Então, o Mercúrio, ele fala da comunicação. Em Câncer é uma questão mais familiar. Então, pode pegar também questões de memórias, né? Memórias afetivas. Mas, é claro, vai depender de todo o resto. O Mercúrio, ele tá neutro, tá peregrino no signo de Câncer, né? Ai, meu Deus, ela acabou de passar aqui, quase derrubou tudo. Ai, gente, não sei o que eu faço com essas gatas. Inclusive, eu tive que gravar o curso todo com elas pequenininhas. Elas tinham recém-chegado quando eu comecei a gravar. E elas me seguem, gente, pra tudo quanto é canto. Então, é muito engraçado, porque elas, a Valkyria, a Valentina, elas conseguindo, assim, sabe? Passando e querendo chamar a atenção de tudo quanto é jeito. Tem que retomar o controle, gente. Mercúrio em exílio, oratória pode ajudar, né? O Mercúrio em exílio vai depender, na verdade, de qual aplicação, porque às vezes de fato, a verbalização. Às vezes é uma questão da organização interna. Então, pode acontecer de um excesso de pensamento, excesso de divagação. Então, primeiro, o legal é trabalhar a questão mental, tá? Nossa, gente, eu falo muito sobre a mente. Inclusive, tem uma aula sobre meditação no curso da Alquimia do Corpo, gente. Corre lá, porque já tem muitas aulas. Se fosse colocar aquilo em hora de consulta, gente, minha consulta tá R$297.
E o curso tá por 300, então super compensa. E dá pra parcelar em 12 vezes. Tá muito tranquilo, tá super acessível. Aproveitem, tá? Eu falo lá sobre a mente, sobre meditação, sobre a forma de comunicar as coisas, sobre a importância... Ai, derrubaram tudo. Sobre a importância de ter segurança, né? Não se enfiar em qualquer tipo de meditação, quais são seguras, o que é legal fazer, qual que é a importância de manter a mente em ordem, o quanto que ajuda na sua própria vida manter a mente em ordem, quanto você consegue aprender mais, estudar melhor, inclusive aflorar a própria intuição, né? Estar mais presente no agora, isso é muito, muito importante. Tem uma aula lá só sobre isso. Corre lá comprar. Quem tá no canal lá do Telegram tem cupom de desconto. Então quem não tá, toma vergonha na cara, entra lá e pega o cupom de desconto pra conseguir ter mais... Vai ficar menos de 300 reais ainda o curso, gente. Meu Deus do céu, tá praticamente de graça. Tem que aproveitar, gente. Tem que aproveitar essas coisas aí. Que mais, gente? O que vocês perguntam? De mudanças recentes, a gente tá tendo isso. A gente teve uma lua nova em Câncer, né? A gente teve a lua negra entrando em Câncer, que ficou bem tensa a situação lá de interrompimento da gestação. Acho que essa palavra eu posso falar aqui, né? Interrupção da gestação. Muito triste. Falei aqui também nas histórias, fiquei bem chateada com isso. Que também tem relação com esses trânsitos. A diferença da revolução solar para a progressão é que a revolução solar ela leva em conta somente o seu Sol. Então é quando o Sol em trânsito volta para o mesmo grau e minuto do seu Sol natal. Então, por exemplo, se você tem o Sol a, 12 graus e 58 minutos de Escorpião, somente quando ele voltar a 12 graus e 58 minutos de Escorpião é que acontece a sua revolução solar, que pode ser exatamente no seu dia do aniversário ou um dia antes ou um dia depois, é mais ou menos naquele dia. É bem engraçado isso, né? E a progressão é o avanço de um dia que equivale a um ano de vida. Então, qual o movimento do teu próprio mapa natal, avançando ele em um dia, em 24 horas, qual mudança que ele faz, né? E é o que mais ou menos acontece durante aquele ano. Então, se você tem... deixa eu pensar num exemplo menos tenso aqui. De repente, um planeta se aproximando de uma estrela fixa. O Sol se aproximando de uma estrela fixa. Em 7 graus, ele vai fazer conjunção com aquela estrela fixa, né? O que será que significa aquilo? Então, é alguma coisa que aconteceu nos seus 7 anos de idade, né? 7 dias, 7 graus, que é 1 grau por dia que o Sol transita. Que é aí que derivou, inclusive, aquela história de que o ascendente muda depois dos 30, né? Porque dizem que ou é ativado, né? Tem várias histórias, porque cada signo ele tem 30 graus. E na progressão, muito provavelmente, antes dos 30, né? Você mude, entre muitas aspas aqui, o ascendente, né? Mas pra progressão, tem relação não só com eventos, mas também estados, né? Como é que você vai estar. E aí não tem como a gente usar só uma técnica. Pra gente ver algo mais eficiente, é uma combinação de várias técnicas astrológicas, tá? Então, quando alguém pede pra mim, você faz minha revolução solar? Eu faço a progressão, eu vou olhar as Sfirdarias, que é uma técnica medieval, vou olhar os trânsitos importantes em relação aos dois, vou comparar os dois com o mapa natal, vou colocar os eclipses, se tiver algum eclipse ocorrendo ali no mapa, coisas assim. Nos mapas, né? Então, a diferença são técnicas diferentes de previsões astrológicas para o ano. E as duas começam a fazer efeito 6 meses antes e vão até 6 meses depois. Então, tem que fazer bem adiantado a revolução solar, bem adiantado. Como fazer relação dos aspectos dos trânsitos com o seu mapa? Você tem que conhecer melhor o teu mapa, né? Você vai olhando e vendo o que está fazendo aspecto. Tem um site que é o Astrolink. O Astrolink, ele faz algo bem simples em relação a isso, né? Ele vai pegar o teu mapa natal e vai falar, tá um trígono com Netuno ocorrendo. Pode significar isso. Só que
é treino, gente. Aquilo lá é algo assim, bem simbólico, bem simples, né? E ele vai passar mais os do dia mesmo, né? Os do dia. E aí tem a versão paga que você consegue um pouco mais. Mas é uma máquina que tá fazendo aquilo. Meu Deus, minha gata subiu em cima das... Ai, gente, eu não sei o que eu faço com essas gatas. Mas já é alguma coisa para você começar a entender. Então você tem que ter conhecimento dos graus certinho do seu mapa. Olha o teu mapa montadinho e vê ali qual grau que ele tá, né? Tem uma aula minha na plataforma vermelhinha de vídeos, acho que vocês me entenderam, né? Que é sobre aspectos, é uma aula bem interessante sobre aspectos. Aí você consegue ver melhor sobre isso. É uma aula, gente, gravada, de aula mesmo. Então tá naquela qualidade bem legal, entendeu? Que é aula mesmo. Eu dei essa aula, gravei e postei pra vocês, de grátis. É uma aula que eu dei pra minha turma avançada, né? Intermediário pra avançada ali. Já tinha passado do simbolismo básico e já estavam entendendo sobre aspectos. E tem relação com geometria, tem relação com física, tem relação com velocidade média, que tem relação com as formas geométricas, né? Além dos ângulos. Matemática básica, gente, matemática básica. E aí cada aspecto tem um significado, um simbolismo. Uma dica legal para vocês entenderem melhor a questão dos aspectos, né? Tem que dominar, primeiramente, tem que dominar o significado dos planetas, tá? Daí tem os mitos sobre eles, que alguns acabam sendo manifestos ali nos aspectos, igual eu falei sobre Marte e Vênus, né? A gente já descobriu a questão das afinidades e não afinidades. Então a gente vai ver isso também na questão da Saturno e Lua, Saturno e Sol, Júpiter e Mercúrio, né? Que são bem diferentes ali, um não fica bem no outro. Para a questão mitológica, alguns casos vai fazer mais sentido do que outros. Vai depender da parte da história mitológica que a gente está estudando, né? O que mais vocês me perguntam, gente? Bom, gente, aproveitem, tá? Porque esse curso que eu falei sobre alquimia do corpo, ele não tem muito astrologuês. Embora, claro, eu fale sobre o aspecto simbólico de algumas coisas que tem na astrologia também, tá? É mais relacionado com a lua, com os símbolos femininos para astrologia, os elementos, então as modulações de humor, né? Colérico, melancólico, sanguíneo, fleumático, como entender essas modulações de uma forma mais fácil, os elementos, como aplicar isso para a melhora da saúde, como entender melhor as próprias fases da lua de acordo com isso. Nossa, tem muito conteúdo. Às vezes eu vou falando e vou lembrando, caramba. Tem a descrição das aulas ali, eu acho que pra vocês fica público, né? Eu fiz uma análise completa também da Branca de Neve. Eu fiz uma live ontem falando só sobre um pedacinho sobre as cores, né? O significado das cores da Branca de Neve e a correlação com a Rainha Má. E eu vou, depois que eu terminar aqui, eu vou salvar no meu computador o vídeo e vou tirar aqui da plataforma, tá? Eu esqueci, eu ia tirar de manhã, mas não deu tempo, gente. Foi muita coisa pra eu fazer. Eu falei que só ia ficar disponível um pouquinho e já tá quase 24 horas disponível a aula de ontem. Tem alguns vídeos mais curtos e trechos, né? Mas a aula completa tá no curso. Como faz a análise dos trânsitos nas casas que os planetas estão? Eu não entendi a tua pergunta. Como faz a análise dos trânsitos nas casas que os planetas estão? Então, por exemplo, Marte está transitando pela minha casa 10, né? Então, você tem que ver o trânsito de um planeta na casa, ele pode até ativar os assuntos daquela casa ou trazer uma dificuldade ou facilidade, vai depender ali de várias outras questões. Os trânsitos no mapa natal, geralmente, eles são bem menores do que a gente fazer essa combinação de técnicas, tá, gente? Mas é um começo. Você tem que ter conhecimento sobre o seu mapa. Espero ter conseguido responder um pouquinho melhor aí. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu vou fazer mais lives, tá? Bem mais tarde, porque eu atendo mais ou menos até essa hora, então fica bem complicado para eu fazer mais cedo.
e bem cansativo também, mas eu vou fazendo para ter mais esse contato. Então aproveitem, gente, para trazer mais perguntas. Eu vou abrir a caixinha ali nos stories. Aí vocês podem mandar por lá. Algumas eu vou respondendo lá, algumas eu vou respondendo aqui por live para vocês. Fica como uma aula todo dia, de grátis, tá? E corre, aproveita, compra os cursos, gente. Pelo amor de Deus, tem cupom de desconto, tá muito facilitado, tem como parcelar, dividir em 2 vezes, vai ficar menos de R$30 por mês. Tem muito conteúdo lá, tá todo mundo adorando, elogiando muito. E é só até dia 15 para comprar com esse desconto de lançamento, tá? Então aproveitem, ok? Tem vários trechos na outra plataforma vermelhinha para vocês terem um pouco mais de ideia de como é que tá funcionando essas aulas. Não precisa saber astrologia, não precisa ser mulher, não precisa... muita coisa, tá? Assim, claro que o principal vai ser para as mulheres, vai ajudar muito mais, mas para os homens entenderem as mulheres também é bom, né? Então é isso, gente. Boa noite, bom fim de semana e até